Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do segundo ano do ensino médio, volume 3, de 2021, semana 4. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 4, nós vamos falar um pouco sobre o gênero textual Graphic Novel e também sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A tradução literal do termo inglês Graphic Novel é histórias em quadrinhos. E esse gênero textual retrata uma história mais longa e densa, semelhante aos romances literários e outros textos em prosa. Portanto, é um romance, com toda a sua complexidade de narrativa e personagens, só que ela é contada por meio de quadrinhos. Então, é uma história assim mais densa, uma história mais complexa, igual essas que a gente vê nos livros, esses livros que são divididos em capítulos, ou seja, os romances, só que além de contar essa história, em vez de fazer isso através de parágrafos, a graphic novel vai contando através dos quadrinhos, utilizando tanto a linguagem verbal, né, as escritas, as falas dos personagens, quanto os desenhos, a linguagem não verbal, as imagens, tá certo? Então, é uma história em quadrinhos, só que um pouco mais complexa. Aí o Pet traz aqui para vocês um exemplo de adaptação que foi feita em forma de graphic novel do livro, né, do romance O Cortiço, do Aloísio de Azevedo. Então, ele traz aqui um exemplo de quadrinho em que foi utilizada a linguagem verbal e também a linguagem não verbal, as imagens, para fazer a adaptação desse romance, né, desse livro clássico aí da literatura brasileira. Então, vocês façam a leitura desse texto informativo aqui para saber um pouco mais sobre essa adaptação. Então, vamos às atividades. Número 1. Os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem, é correto afirmar, é a letra A. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Questão 2. Sobre a linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar, é a letra E. A linguagem verbal também pode ser chamada de linguagem mista, pois utiliza diversas variantes da língua. Então, analisando essas informações aqui, ó, por exceção, né, retirando aqui as que estão erradas, a única que sobrou é a letra E. Então, por isso nós vamos marcar a letra E. Questão 3. Abaixo, você verá a apresentação de outra importante personagem de O Cortiço, é a personagem Bertoleza. Então, você vai fazer a leitura aqui desse parágrafo. Se você fosse o autor e tivesse que reescrever o texto adaptado para graphic novel, como ele ficaria? Quais informações do texto original você acrescentaria? Reescreva o texto com as mudanças necessárias. Então, se você fosse adaptar esse trecho aqui, ó, do romance do Aloísio de Azevedo, o romance O Cortiço, se você fosse fazer essa adaptação para graphic novel, como que você faria a estruturação desse trecho, desse parágrafo? Então, eu fiz da seguinte maneira. Eu expliquei aqui o que eu iria escrever e o que iria aparecer nos quadrinhos, caso eu fizesse a adaptação desse trecho para graphic novel. Então, é o seguinte. Eu dividiria esse trecho em 3 partes. Primeira parte, quadro com fala do narrador na parte superior do quadrinho. Aí eu iria escrever: Bertoleza trabalhava forte dia e noite, vendendo suas quitandas muito bem afreguezadas no bairro. Um quadrinho mostrando ela vendendo angu de manhã e outro quadrinho mostrando ela vendendo peixe frito e iscas de fígado à noite. Segunda parte, quadro com fala do narrador dizendo o seguinte: pagava ao seu dono 20 mil réis por mês, mas lhe sobrava quase que o necessário para a alforria. E isso viria em um quadrinho mostrando ela dando uma parte do dinheiro para o dono e guardando o restante.
E a terceira parte, um quadro com a seguinte fala do narrador. Um dia, porém, o seu dono caiu morto na rua, ao lado da carroça, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças. E no quadrinho, iria mostrar o homem morto ao lado da carroça na rua. Então, é dessa forma que eu faria a adaptação desse trecho para o gênero textual graphic novel, que vai mesclar a linguagem verbal, que são as escritas, com a linguagem não verbal, que são os desenhos nos quadrinhos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa correção da semana 4 do PET 3. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas, se vocês puderem, para me ajudar, e continuem aqui comigo no canal para as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!